God of War Ragnarok já saiu, já está disponível para todo mundo jogar, já teve vídeo aqui de crítica, de review, já dei a minha opinião sobre o jogo, mesmo não ter jogado ele, mas agora fica aquela pergunta, qual será o futuro de God of War? Ainda veremos o Kratos? Ainda veremos o Atreus? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, God of War Ragnarok sem dúvida é um dos jogos mais esperados de 2022, se não o jogo mais esperado do ano, né? E uns fortes candidatos ao vencedor do jogo do ano eu não lembro agora o nome da premiação, né? Mas tipo o Oscar dos games ali, né? Afinal de contas, é uma trama muito bem elaborada, a ambientalização é incrível, os gráficos são lindos, assim, visualmente o jogo é lindo, né? É bem comovente, os personagens são bem construídos, cheios de camadas ali, principalmente o Kratos ali. E obviamente o final foi comovente, foi muito bonito, divertido, bacana, todo mundo adorou aquele final, porém ele deixa algumas pontas soltas ali, de certa forma, né? E a gente fica se perguntando qual vai ser o futuro da franquia, porque com certeza a Santa Mônica, a Sony, a PlayStation vai criar um futuro para essa franquia, vai continuar explorando, né? Afinal de contas, o Kratos é a mascote da PlayStation praticamente, né? É o rosto mais conhecido. A franquia God of War é uma das mais aclamadas e uma das que mais faz sucesso da PlayStation, né? Dos jogos exclusivos da PlayStation ali, né? Então, com certeza eles vão trabalhar a respeito desse multiverso, de certa forma, de God of War, que eu já vou explicar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo ali, né? Porém, a gente teve o encerramento da saga do Kratos, né? Na mitologia nórdica. Eu já vou falar sobre isso também, né? Mas a questão é, pra onde a saga pode ir agora? Pra onde ela vai, né? A gente vai teorizar um pouquinho aqui sobre o futuro dela, sobre o que pode acontecer, mas não antes de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Conseguimos bater a meta de 200 inscritos antes do final de 2022. Será que a gente consegue 250 antes do final do ano? Vamos tentar aí, né? Mas de qualquer forma eu agradeço muito por mais essa conquista aí, dos 200 antes do final de 2022. Vamos dobrar essa meta para 2023. Vamos chegar a 400, talvez até 500 inscritos em 2023. Então se inscreva aí, ativa o sininho para receber a notificação de próximos vídeos. E claro, também deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chamem como vocês bem quiserem. Já foi tudo isso, então bora falar sobre o futuro de God of War. Bom, uma coisa é certa, né? O pessoal da Santa Mônica oficializou de que o quê? God of War Ragnarok seria, abre aspas, o fim da trajetória de Kratos na mitologia nórdica. Fecha aspas. É praticamente isso que eles falaram, né? Porém, essa frase, ela é um tanto ambígua, ela deixa aberta a interpretações aí, né? Quando eles falaram isso, muitas pessoas acharam que o Kratos ia morrer nesse novo jogo, né? Principalmente baseando no final do jogo de 2018, né? Que caso vocês não lembram, vamos recapitular aqui. No final do jogo de 2018, a gente viu que o Kratos, né? Quando o Kratos e o Atreus chegam ali no final, lá em Jotunheim, naqueles templos de Jotunheim dos gigantes ali, eles veem praticamente toda a trajetória do jogo deles ali, da história do jogo, pintado ali nas paredes, esculpidos nas paredes, como se fosse um tipo de profecia, como se tivesse sido profetizado. E no final dessa profecia, a gente vê o Kratos morto ali nos braços do Atreus, né? Então todo mundo ficou especulando se God of War Ragnarok seria o final da vida do Kratos, definitivamente, o cara ia morrer ali, né? E ao que dava a entender, parece que sim, eles iam trabalhar isso ao longo do jogo, porém eles praticamente mudaram seu destino ao longo da trajetória, porque quando o Kratos e a Freya e o Mimir foram falar com as Nornas, elas disseram assim que elas não são profetisas, afinal de contas o que faz delas darem a impressão de verem o futuro é porque todo mundo faz sempre as mesmas escolhas completamente previsíveis, então isso dá a entender que elas são profetisas. Elas só meio que não é que manipulam, elas veem as probabilidades e elas acabam apostando na probabilidade mais alta. Tanto que o que acontece? Na imagem que a gente viu no templo de Jotunheim, a gente vê um cara barbudo deitado nos braços do Atreus. A gente achava que era o Kratos. Só que aquela profecia meio que se concretizou. Só que ao invés do barbudo ser o Kratos, o barbudo foi o próprio Odin, que estava nos braços do Atreus e o Atreus colocou a alma do Odin dentro daquele orbe ali, né? Então a profecia meio que seguiu a mesma linha, só que de uma forma diferente, né? Então a gente fica com esse final aberto, né? O Kratos não morreu. Ele não morreu como muita gente especulava. Mas a Santa Mônica ainda afirma que esse sim foi o final do Kratos na saga nórdica. Ok, mas se esse é o final de uma saga, de uma nova sequência ali, de uma nova página, de um novo capítulo na história do Kratos, então o que pode acontecer depois, né? A gente vai continuar tendo jogos na mitologia nórdica, a gente vai continuar tendo alguma coisa com Kratos. Bom, baseando nessa frase que a Santa Mônica falou, de que God of War Ragnarok seria
o final da trajetória do Kratos na mitologia nórdica, a gente tem duas interpretações aí. A primeira é que a gente vê o final do Kratos na mitologia nórdica, o que significa que a gente pode ter outros jogos ambientados ali nos 8 reinos, porque acho que tem bastante coisa pra explorar ainda no universo, na mitologia nórdica ali, né? Principalmente depois do Ragnarok, no final de Asgard, que agora são 8 reinos ali, né? Então tem essa especulação aí do que pode ser trabalhado, né? Uma possibilidade é sobre o Atreus, que aí a gente viu meio que o amadurecimento do personagem, ele cresceu, ele tá pronto pra seguir sua jornada sozinho, sem a presença do pai ali, né? Sozinho de aspas, né? Porque com certeza ele vai ter a ajuda de outros personagens ali, como por exemplo a Angrboda, o Lobo Fenrir, né? Ele pode ter ajuda sim, mas ele vai ter a sua própria trajetória, vai ter a sua própria história ali, né? Então a possibilidade é que num próximo jogo do God of War seja focado inteiramente no Atreus. Bom, realmente seria uma aposta completamente arriscada da Santa Mônica. Pode ser que dê certo? Até pode. Porém, uma outra possibilidade é que, ao invés de eles fazerem um jogo solo, um novo jogo de God of War focado no Atreus, eles poderiam, na verdade, fazer tipo um spin-off do jogo, ou talvez uma missão de DLC, uma campanha de DLC do God of War Ragnarok, focado no Atreus. Eu acho pouco provável que eles façam uma expansão, porque eles não fizeram no jogo anterior, e eu acho que não precisa também, né? Tem jogos que acho que não precisa de fazer expansão, mas aqui até que seria interessante uma expansão focada no Atreus, principalmente que nesse jogo a gente pôde jogar com ele, teve um protagonismo maior dele, teve uma participação maior do personagem, não foi apenas um sidekick ali, né? Mas acho que o mais provável é que eles realmente façam um spin-off de God of War, né? Um jogo derivado, focado no Atreus, fazendo sua jornada, encontrando os gigantes que ainda existem por aí, nos 8 reinos, né? Vendo o que eles podem fazer, explorando um pouco mais da mitologia nórdica. Essa é uma possível probabilidade. Já a outra probabilidade, né, que é o mais provável, que as pessoas estão especulando mais, que talvez seja melhor trabalhado, né, é que esse seria o final do Kratos na mitologia nórdica. Então talvez no próximo jogo do God of War, que até agora não tem data de estreia, nem confirmaram se vai ter ou não, pelo menos não nesse momento que eu tô gravando o vídeo, possa ser o Kratos ainda sendo protagonista, só que em outra mitologia. Porque a gente já viu que ele conseguiu ir da grega pra nórdica, né? A gente não sabe ainda como isso funciona, a gente só tem uma noção de que depois daquele dilúvio que ele causou com a morte do Poseidon, ele foi levado pela maré, pelos mares, até os 9 reinos, até Midgard ali. Como isso aconteceu, ainda não foi oficialmente explicado, né? Pelo menos eu não tô sabendo, né? Mas assim, pode ser uma possibilidade da gente ver o Kratos agora viajando pra outras mitologias. Talvez o próximo jogo seja focado numa nova mitologia. Porque além da mitologia greco-romana, porque tem certos elementos na mitologia romana ali também, de certa forma, e da mitologia nórdica, a gente sabe que existem pelo menos outras 4 mitologias envolvidas ali no multiverso de God of War. 3 delas foram apresentadas em God of War de 2018, foram mostradas ali, que seria a mitologia egípcia, a celta e também a japonesa, né? Já a outra mitologia, a quarta que eu tô falando, né, foi citada lá em God of War Chains of Olympus, né? Que a gente vê o Kratos enfrentando um rei persa e tomando o poder dele, que é o poder de invocar uma forma espiritual raivosa ali, que nada mais é do que um Jinn. Um Jinn seria praticamente um gênio, tipo o gênio da lâmpada do Aladdin, seria praticamente isso, os Jinns, né? Então com certeza tem uma presença da mitologia persa também, né? Então essas são as 4 possibilidades que o Kratos pode seguir depois de God of War Ragnarok. As mitologias egípcia, celta, japonesa e persa. Agora, como o Kratos e o porquê dele sair do mundo nórdico e ir para outra mitologia, a gente tem que ver ainda. A gente não sabe nada a respeito, como eu falei, não tem nada confirmado até agora, não falaram sobre um novo jogo, mas a gente só pode ir especulando. Uma grande probabilidade é que o fator como ir para outra mitologia pode ser apresentado no próprio God of War, nessa própria nova franquia da mitologia nórdica. E o segredo disso seria o Tyr. Admito, mas o Tyr era uma farsa. Sim, ao longo da campanha do jogo, a gente percebe que o Tyr, que a gente viu o Kratos e o Atreus resgatando ali nos trailers, não era o Tyr de verdade, era o próprio Odin se passando pelo deus da guerra nórdico, como se fosse um espião infiltrado ali para saber todos os planos que o Kratos, o Atreus, o pessoal que estava conspirando contra Odin, contra Asgard, contra os deuses Aesir, estavam bolando, né? Então era uma farsa o tempo todo. Porém, no endgame, no pós da campanha ali, o que acontece? Asgard destruída, fragmentos de Asgard acabaram caindo nos outros 8 reinos, e em uma das missões que se passa em Niflheim, acho que é Niflheim se eu não me engano, Odin e Freya, o Kratos, Freya e o Mimir encontram algumas
fragmentos da prisão de Asgard, de umas celas de Asgard que acabaram caindo em Niflheim, e dentro dessas celas estava o verdadeiro Tyr, o Tyr, deus da guerra da mitologia nórdica. E ao longo do jogo, tudo bem, não tem uma missão focada nele, mas ao longo do jogo você vai viajando para outros reinos ali, e você vai encontrando o Tyr, tem uns diálogos ali, ele vai refletindo sobre tudo que aconteceu depois do Ragnarok ali, descobrindo o que aconteceu nesse período que ele estava preso depois do Ragnarok. Então a gente vai vendo algumas coisas ali, né, a respeito do Tyr, mesmo que não tenha uma campanha focada nele, uma missão focada nele. Então, muito provavelmente, se tiver um próximo jogo do God of War e a gente vê o Kratos partindo para outra mitologia, o Tyr pode ser a chave, porque ele descobriu como viajar para outros reinos. Isso foi revelado no jogo de 2018, né? Então, talvez o Tyr possa ser a chave para o Kratos viajar para outras mitologias, né? Agora, o porquê dessa chave, né? Por que dele precisar ou acabar indo para outras mitologias, ainda é um mistério. Mas pra onde o Kratos vai depois da mitologia nórdica? Bom, ainda como eu falei, não tem como especular. A gente pode só especular, não tem como a gente ter certeza, porque eu já falei várias vezes que não tem jogo confirmado. Se você não prestou atenção, se você não percebeu ainda, não tem novo jogo de God of War confirmado, não tem nada confirmado ainda nesse momento que eu tô gravando. Mas uma possível aposta, se eu fosse apostar, eu diria muito que Kratos poderia ir na mitologia egípcia na próxima, né? Por quê? Porque antes de eles confirmarem que o Kratos ia para o reino nórdico, para os 9 reinos ali, havia sim a ideia de colocar o Kratos na mitologia egípcia. Essa era a ideia original. Já tinham algumas artes conceituais ali do Kratos lutando contra criaturas da mitologia egípcia, deuses egípcios ali, né? E inclusive lançou uma história em quadrinho antes do God of... não lembro se antes ou depois do God of War de 2018, onde mostrou que antes de cair nos reinos nórdicos, né, na Escandinávia ali, o Kratos ele deu uma passadinha pelas terras quentes e áridas do Egito, onde ele inclusive encontrou e interagiu com o próprio Thoth, o deus da sabedoria egípcia, né? Então, assim, meio que já faz parte ali, o Kratos já deu as passagem por ali, né? Então, acho que é mais provável ele ir pra mitologia egípcia depois, né? Até porque é só questão de resgatar alguns materiais que eles já estavam trabalhando, né? A questão é como eles vão trabalhar o Kratos ainda, porque ele passou por uma grande evolução e não é mais aquele serial killer de deuses ali na mitologia na mitologia grega. Ele também não fica mais caçando briga, ele sempre tenta evitar a briga agora. Ele é um deus da guerra, mas que ele não fica caçando guerra, não fica caçando briga. A gente viu um grande amadurecimento do personagem. Eu não sei como eles vão trabalhar isso, né? Mas enfim, seria interessante ver o Kratos agora em uma outra mitologia. E talvez levando personagens da mitologia nórdica também, como por exemplo o Tyr, que como eu falei pode ser a chave da viagem entre mitologias. A Freya, o Mimir também, porque afinal de contas, mesmo ele sendo personagem da mitologia nórdica, ele dá a entender que tem conhecimento sobre outras mitologias ali. Ele conhece Zeus, por exemplo, que ele comentou lá no jogo de 2018, e quem sabe a gente não tem uma participação especial do Atreus ali em algum momento, como por exemplo a gente teve a participação da Atena no jogo de 2018, né? Seria interessante ver também, né? Outra possibilidade, apesar da mitologia egípcia ser mais provável, é que talvez a gente veja o Kratos na mitologia celta, porque querendo ou não, meio que já, mesmo que as pessoas não conheçam tanto essa mitologia, eu, em caso, por exemplo, não conheço tanto, ela já tá meio que trabalhada na cultura pop de algumas formas, como por exemplo o Senhor dos Anéis. O universo de R.R. do Tolkien ali, né? Não é 100% baseado na mitologia, não é uma adaptação fiel à mitologia celta, porém é muito inspirado nela. Então talvez a gente possa ver o Kratos dando uma passada ali, né? Talvez nos próximos jogos a gente não veja apenas, tipo, o Kratos vai pra mitologia egípcia, então vai ser 2, 3 jogos dentro da mitologia egípcia. Pode ser o próximo jogo na mitologia egípcia, na próxima na celta e por aí afora. Pode ser assim. É uma possibilidade também, né? Agora, a mitologia persa e japonesa são prováveis, mas acho que não tanto quanto a celta e principalmente a egípcia. Pelo menos eu só tô especulando aqui, teorizando essa possibilidade. Essas são algumas possibilidades de mitologias que o Kratos pode visitar, de possíveis futuros que a franquia God of War pode seguir, talvez focada no Atreus, seja num próximo jogo ou num spin-off, talvez o Kratos indo pra outra mitologia, que é muito provável que isso aconteça, né? Ainda mais se for a egípcia, porque como eu falei, é só resgatar algumas coisas que eles já tinham planejado antes de oficializar a mitologia nórdica ali. Mas enfim, o que você acha que vai ser do futuro de God of War? Você acha que vai ter um novo jogo focado no Kratos? Você acha que ele vai pra alguma mitologia, talvez alguma que não foi explicada ainda, não foi citada ao longo da franquia, ao longo desses novos jogos aí? Você acha que vai ser focado no Atreus? Vai ser um spin-off? Vai ser um jogo solo do God of War com o Atreus ali? Comenta aí embaixo, deixa nos comentários o que você acha que vai ser o futuro de God of War. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. E obviamente compartilhe esse vídeo para todo mundo que é fã de God of War, que é fã de games e que é fã de uma maneira geral. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!